A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos estar neste momento meditando na palavra do Senhor a respeito da Páscoa. É um grande privilégio para nós, igreja, sabermos a concretização dessa simbologia, registrada lá em Êxodo 12. Então, nós como igreja, somos os detentores, vamos dizer assim, dessa verdade, desse cumprimento, do que de fato, do que está escrito em Êxodo 12 está apontando. Apontava para Jesus e hoje nós conhecemos a verdade a respeito do Cordeiro Pascal. Jesus Cristo, ele é chamado na Bíblia de raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá, mas hoje nós estaremos fazendo meditação dele como o Cordeiro Pascal. E eu gostaria que os irmãos então abrissem as suas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículos 7 e 8, para então nós lermos a respeito do que Paulo fala, O próprio Paulo ensina à igreja de Corinto de que Jesus Cristo é o Cordeiro, é de fato o Cordeiro Pascal. Vamos lá então. 1 Coríntios, no capítulo 5, versículos 7 e 8. Diz assim, na palavra do Senhor: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, Paulo, ele já traz então a compreensão a respeito dessas simbologias. Ele fala aqui a respeito do que seria a aplicação então para os seus ouvintes, para a igreja, do que nós deveríamos então compreender. Então ele diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, e de fato Deus falou para tirar o fermento, Então ele fala aqui: alimpai-vos, pois, do fermento velho, ele traz a aplicação dessa simbologia, Ele diz: para que sejais uma nova massa. O que é ser uma nova massa? É ser uma nova criatura, e esse fermento velho é a vã maneira de viver sem Jesus. É a vã maneira de viver neste mundo de pecados, afastado da luz do conhecimento do Filho de Deus. Então, Paulo, ele traz a aplicação, Ele diz: assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, ele declara que o Cordeiro Pascal, de Êxodo 12, ele estava apontando para Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que é o Cordeiro Pascal. Então, ele diz: pelo que façamos festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, ele traz a simbologia, a aplicação da simbologia, que é de fato não termos maldade, malícia e termos então sinceridade e verdade. Cristo é a verdade. Irmãos, mas é necessário que nós venhamos estar, então, lendo Êxodo 12, alguns versículos, para nós entendermos a respeito da história, do que está registrado. Vamos lá, então. Êxodo 12. Nós estaremos lendo a partir do versículo de número 1. Vamos lá? Êxodo 12. Irmãos, enquanto vocês estão procurando Êxodo 12, ouça a respeito da história. José, ele foi vendido por seus irmãos, Quando ele chegou lá no Egito, depois de um tempo, Faraó teve um sonho e somente José pôde interpretar o sonho de Faraó. Faraó, então, coloca José como governador do Egito. E assim como Faraó teve o sonho, de fato aconteceu. Teve 7 anos de vacas gordas, prosperidade, chuva, e José, neste tempo, ele armazenou grãos para o Egito. Quando veio 7 anos de vacas magras, então houve grande sequidão em toda a terra. E então aconteceu que os irmãos de José, no caso, tiveram notícia de que no Egito tinha grãos para comprar. Então, Jacó manda os seus filhos ir lá no Egito para poder comprar grãos. Então, adiantando a história, o José, no fim, então, do desfecho dessa história,
ele se revela aos seus irmãos de que ele era o José que eles venderam e foi parar no Egito. E então ele não se vinga dos seus irmãos, mas ele acolhe toda a sua parentela. Ele coloca então ali, junto para morar com ele, toda a sua parentela, os seus irmãos e o seu pai. Então 70 pessoas, como está registrado em Êxodo 1, Gênesis 46, 27, ali fala que 70 pessoas, 70 almas foram então para o Egito. Irmãos, aquelas 70 viraram 140 e foram crescendo e aumentando, e os anos foram passando. E diz lá em Êxodo 1, 8, que chegou um tempo em que foi se levantado um faraó que desconhecia a José. Foi quando que esse faraó, ele falou bem assim, olha, nós temos que fazer algo com esse povo, nós temos que escravizá-los, porque senão eles se juntam com o nosso inimigo e tomam a nossa terra. Foi quando então que aquele faraó começou a escravizar o povo hebreu. Irmãos, e Deus levanta Moisés para poder estar ali sendo o libertador do povo hebreu, libertador de Israel. Então foi quando que Moisés retorna para a terra do Egito e ali confronta Faraó, e Deus então envia pragas para que o povo de Israel saísse do Egito. Foi quando que, na 10ª praga, Deus ele faz algo assim muito doloroso para o povo egito e também para Faraó, que foi a morte dos primogênitos. E foi exatamente para que os filhos primogênitos do povo hebreu, povo de Israel, não morresse. Deus ele determina que fosse passado sangue nos umbrais das portas e nas vigas, para que então o anjo da morte passasse por cima. E Páscoa quer dizer passagem, ou seja, o anjo iria passar por cima, iria fazer uma passagem por sobre as casas dos hebreus, e eles ficariam ali livres daquela punição. Mas o povo do Egito então sofreu essa punição, sofreu essa praga, e de fato todos os primogênitos dos egípcios morreram, inclusive o filho primogênito de Faraó. Êxodo 12, então, chegamos à determinação que Deus falou para Israel cumprir. Estamos então para se cumprir então essa 10ª praga, em Êxodo 12, Deus dá essas ordens através de Moisés para o povo cumprir. Vamos estar lendo a partir do versículo de número 1, então, para vermos a respeito dessas ordens, essas ordenanças, porque nessas ordenanças tem então o apontamento para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá. Êxodo 12, a partir do versículo de número 1, diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então aqui é a ordenança para se passar o sangue, então, nas portas, no caso, nos umbrais, nas ombreiras, na verga das portas, das suas portas, nas casas em que comerem.
E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas, comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a frissura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor, esta é a passagem do Senhor. Aí Deus fala, e eu passarei pela terra do Egito. Esta noite ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, farei uma passagem por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Então, este é o texto. E a partir deste momento, meus irmãos, eu gostaria então de fazer a comparação do que foi escrito e a respeito do que também foi escrito a respeito do Senhor Jesus Cristo. Aqui Deus fala com Israel e aqui os autores do Novo Testamento falam, a igreja registra para os crentes em Cristo Jesus, fazendo então nós a partir deste momento a comparação e a comprovação de que de fato Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal. Então, nós vemos que o Cordeiro Pascal tinha que ser macho de 1 ano, como está escrito em Êxodo 12, 5. Está escrito, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tornareis das ovelhas ou das cabras. O que está escrito em Isaías 9, 6? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, um menino nos nasceu, como está escrito em Isaías 9, 6. É esta a comprovação de que lá seria um macho, e aqui declara então Cristo, então esse menino que veio ao mundo, e ele, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Este é o cumprimento, Jesus Cristo, homem, né? Filho do homem, Jesus Cristo. Próxima comprovação, o Cordeiro Pascal tinha que ser sem defeito, Êxodo 12, 5. Né? Vamos ler novamente, o cordeiro ou cabrito será sem mácula. Mácula quer dizer sem defeito. Um macho de 1 ano, qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Em 1 Pedro 1, 18 e 20, fala que Jesus Cristo também não tinha mancha, era Jesus imaculado. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, aqui fala que com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Pedro está ensinando a igreja a respeito da concretização em Cristo Jesus, que de fato ele é o Cordeiro Pascal, porque assim como o Cordeiro Pascal não podia ter defeito, tinha que ser imaculado, e o sangue de Cristo de fato o é. Próximo, o Cordeiro Pascal tinha que ser tirado do rebanho, não é verdade? Êxodo 12, 5 diz, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Em Hebreus, no capítulo 2, versículos 17 e 18, diz assim, pois convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos,
para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus para expiar os pecados do povo. Então que fala, pois convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Jesus se tornou como nós. Jesus, ele foi, assim como aquele cordeiro foi tirado do rebanho, Jesus Cristo, ele se tornou como nós, para que ele então fosse levado para o Gólgota, para ali então ser sacrificado no nosso lugar. O cordeiro pascal tinha que ser escolhido antecipadamente. Está lá no versículo 3 do capítulo 12. Diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Então o cordeiro pascal tinha que ser escolhido antecipadamente. Ele era tirado no dia 10 para ser sacrificado no dia 14. Então, o que diz a respeito do Senhor Jesus Cristo para o cumprimento dessa parte? Diz assim, Efésios 1, versículos 3 a 4. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O que está escrito em 1 Pedro 2,4? Está escrito o seguinte: e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. O que está escrito na parte B de Apocalipse 13,8? Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então Jesus Cristo, ele já tinha essa missão, já tinha sido escolhido para esta missão há muito tempo atrás. Assim se cumprindo, da mesma forma que o povo tinha que escolher o Cordeiro Pascal com antecedência, o Filho de Deus foi então escolhido pelo próprio Pai para ser o Cordeiro Pascal no seu tempo. Próximo então, podemos ver comprovação de que o Cordeiro Pascal tinha que ser separado por 4 dias, ser bem examinado para depois ser morto. O Cordeiro Pascal, ele não podia ter defeito algum. Ele tinha que ser examinado para depois ser sacrificado. E será que Jesus Cristo foi examinado? Nós podemos ver que Jesus Cristo foi examinado. Aqui nós podemos ver, então, que Pilatos examinou Jesus, viu a Cristo. Ele pôde ter ali, ver com seus próprios olhos o Senhor Jesus e tirar, então, a sua conclusão. Vamos ver. Está em João 18, 29, o seguinte. João 18, 29. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Diz em João agora 19, 4 e 6. João 19, 4 e 6. Diz assim, versículo 4. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhe: eis que vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Versículo 6. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Né? João 19, 4 e 6. Em Mateus 27, 24, diz assim: então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isto. E João 8,46 diz assim, disse Jesus: quem dentre vós me convence de pecado? E vos digo a verdade, por que não credes? E João 18, 38 diz: disse-lhe Pilatos: que é verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhe: não acho nele crime algum. Então Jesus de fato foi examinado antes de ser crucificado, assim como o cordeiro de Êxodo 12.
Assim podemos também ver que o Cordeiro Pascal tinha que ser morto pelas mãos do povo. O povo tinha que, então, querer a morte do Cordeiro Pascal, né? E nós podemos ver, então, em Êxodo 12, 6, diz assim: E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E em João 7, 1 tem-se o cumprimento disso. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Então, da mesma forma que o Cordeiro Pascal tinha que ser morto pelo povo, as pessoas tinham que ir até ele para poder ele ser, então, sacrificado. O Senhor Jesus Cristo, ele também foi procurado pelo povo, perseguido pelo povo e de fato ele foi sacrificado, ou seja, ele foi crucificado. O Cordeiro Pascal tinha que ser morto à tarde. Olha só, versículo 6 do Êxodo 12. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E o que está escrito em Marcos 15, 33 a 38? E o guardareis até e chegada a hora sexta, no caso ao meio-dia, houve trevas sobre a terra até a hora nona, que é às 3 horas da tarde. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Marcos 15, 33 a 38. Então, de fato, Jesus Cristo, assim como o Cordeiro Pascal, foi morto à tarde. Irmãos, algo muito interessante é o que está escrito em Êxodo 12, no versículo 46. Estamos terminando. Versículo 46 do capítulo 12 de Êxodo está escrito o seguinte: Em uma casa se comerá, e não levarás daquela carne fora de casa, e nem dela quebrareis osso. Isso está escrito em Êxodo 12, 46. Então eles não poderiam quebrar o osso do Cordeiro Pascal em Êxodo 12. E de fato não quebraram nenhum osso do Senhor Jesus Cristo. No entanto, que está escrito em João 19, 31 a 36, está escrito: Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era a preparação, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Então a lança não entrou assim, né, entre um osso e outro, atingindo então e saindo sangue e água. E aquele que viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdadeiro o que diz, para que também vós creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse, o próprio João então declara: isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Então o João também, ele declara aqui que Jesus é o Cordeiro Pascal. Irmãos, algumas curiosidades então, para fechar, para terminarmos. Para uma pessoa morrer crucificada, ela demorava de 3, 5, até 6 dias para poder morrer na cruz. E Jesus Cristo, ele foi crucificado às 9 horas da manhã e ele morreu às 3 horas da tarde, ou seja, 6 horas.
ele ficou então ali crucificado e ele morreu, né? Depois de 6 horas apenas, como está escrito em João 19, 28 a 30, diz assim: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, ou seja, Jesus viu que tudo já tinha se cumprido nessa primeira parte, né, de sua vida, porque ele há de voltar. Para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Isso está em Salmos 69, 21. Por isso que ele falou, tenho sede, porque ele tinha também, neste tempo, nessa primeira fase, se assim posso dizer, vivenciar isso que está registrado em Salmo 69, 21. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Então, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Por que Jesus morreu apenas 6 horas, depois de apenas 6 horas? 6 horas, é claro que foi horrendo, né, viver este tempo para Jesus, porque foi um momento de dor, de vergonha, porque ele estava ali exposto, né, foi um momento de julgamento do povo, porque, né, eles queriam que Jesus fosse crucificado, mas ele não tinha pecado algum, delito algum. Então, por que Jesus Cristo ele morreu depois de 6 horas? Quando eles foram então quebrar as pernas dos outros, não quebraram as pernas de Jesus, porque Jesus já estava morto. Furaram então do lado de Jesus e viram que de fato ele estava morto. Agora, por que Jesus morreu então? Primeiro, porque já tinha se cumprido tudo o que ele deveria cumprir nessa primeira fase. Depois, a segunda fase, ele vem em glória com os anjos, né? Iremos vivenciar a nova Canaã celestial, Jerusalém, né? que ele foi, o lugar que ele foi preparar. Irmãos, Jesus Cristo, ele de fato, ele morreu tão logo, por quê? Porque ele decidiu morrer. Porque ele quis de fato se entregar. Se Jesus Cristo, depois de Jesus Cristo viu que tudo já tinha sido cumprido, que ele cumpriu tudo o que estava para ele cumprir, ele decidiu morrer. Porque se Jesus Cristo não tivesse decidido morrer, ele nunca morreria naquela cruz. Porque como pode a morte matar a vida? Como pode a morte ceifar quem é de fato a vida? Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A morte nunca poderia matar Jesus. Então, quando tudo cumpriu, ele decidiu se entregar. Ele decidiu entregar ao Pai o seu Espírito e ele morreu. Isso quer dizer muita coisa para nós, profundamente. Isso quer dizer que Jesus Cristo ele decidiu, por amor, se entregar à morte, para que de fato nós viéssemos então a ter vida nele. Ele decidiu se sacrificar pela humanidade. E é necessário que a humanidade tenha a consciência do grande sacrifício dele naquela cruz, para então nós nele termos vida e vida em abundância. Termos o direito à vida eterna, né? Termos então em nós o cumprimento das suas promessas em seu testamento. Irmãos, para então terminar de vez, em Êxodo 12, 46 diz assim: numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Ou seja, o cordeiro pascal não deveria ser tirado da casa. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa. Ou seja, o cordeiro pascal tem que estar na casa. O cordeiro pascal está em você? O cordeiro pascal, o sangue deste cordeiro está nos umbrais do teu coração? Está na porta da sua vida? De fato, você tem Jesus morando dentro de você? Se ele está, por favor, não o tire, porque assim diz para que o cordeiro não seja tirado da casa. E se ele não está, que você possa, então, estar colocando Jesus na casa, na sua vida. Por quê? Porque ele vive, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele pode muito bem fazer de você sua morada.
a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa completar em seu coração tudo que foi aqui falado, tudo que foi estudado, e que o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da verdade, possa fluir ainda mais dentro da sua mente, no teu coração, essa fé tão ardente que tem que ter todo aquele que segue ao Senhor Jesus, porque o justo viverá pela fé. O povo de Israel não creu, mas nós cremos e nessa fé queremos ser fiéis até o fim. E dele, de Cristo Jesus, receberemos a coroa da vida. Fique na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a cada um. Tchau, tchau.